Shalom. Shalom. Amém. Shalom é eu tenho tudo e não falta nada. Amém? Eu quero, antes de nós partirmos objetivamente para a mensagem, eu queria, sem perder tempo aqui, falar um pouco sobre o trabalho que nós fazemos, o porquê nós fazemos e a maneira pela qual nós nos movemos hoje dentro do corpo de Cristo e do reino de Deus. Quando eu falo nós, eu estou falando eu e minha casa, pelo aquilo que nós temos feito. Em 2009, eu tive o meu primeiro contato com um ministério que trabalhava com restauração das raízes bíblicas da igreja, que foi o ministério do apóstolo Maurício Kundari Marques, lá de São Paulo, do MCI. Logo que eu tive contato com aquele ministério, em 2009, eu me apaixonei pela restauração e comecei a me interessar pela questão das festas bíblicas, me interessar pelo movimento sionista, que é um movimento filosófico e político, que é a favor de Israel como Estado, como nação. Em 2011, para minha surpresa, o apóstolo nos convidou para vir aqui para Shalom Sede, eu estava em Nova Terra, para fazer um trabalho com os jovens e com os jovens músicos, E aí, aquele ano era o ano do reconhecimento apostólico do pastor Ezi. Aconteceu o voo das águias e eu conheci o apóstolo Francisco Nicolau. Aí minha cabeça pirou de vez, Falei, esse negócio aí eu tenho que mergulhar fundo. E aí, eu me interessei muito, aconteceu aquilo tudo, e no ano de 2011 ainda, eu pisei pela primeira vez numa sinagoga messiânica, que foi o seminário Pedras Vivas, lá no Recreio, na época, o Roche, o cabeça da sinagoga, Marcos Andrade Abraão. Aí eu dei uma surtada, que é o normal. Você começa a descortinar um monte de coisa e, pela falta de maturidade, às vezes você vai um pouquinho além daquilo que era necessário para trabalhar com a restauração. Nesse mesmo, virando o ano, eu reencontrei, porque eu já conhecia o pastor Wagner, o mestre Wagner, e aí nesse ano de 2000, quando virou o ano de 2012, eu reencontrei com o Wagner na internet. Ele estava morando em Barcelona, e aí eu estava pirado, e aí ele falou assim: calma, vou te ajudar, não é por aí, vamos equilibrar as coisas. Todas as vezes que eu assistia uma aula na sinagoga, ele me ajudava via Skype de madrugada, por causa do fuso horário da Espanha, Ele falava: isso aqui é exagero, isso aqui você tira, isso aqui não precisa. E aí eu fui me adequando àquilo que Deus tinha para mim e que hoje eu entendo, Então, em 2012, eu comecei a estudar mais propriamente com o mestre Wagner e trazer um equilíbrio, aquilo que eu tinha aprendido lá na sinagoga messiânica, e trabalhando a questão de uma visão judaico-cristã. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu me reconectei com outros amigos que fazem parte de uma outra sinagoga messiânica, lá em São Gonçalo, que é o Beit Miklah. Pastor Mauro, que é um amigo que está lá, e a gente sempre está aprendendo com eles, está em comunhão. 2 meses atrás eu tive a graça de concluir uma pós-graduação em História de Israel, e tudo isso tem um propósito: restaurar a noiva de Cristo para a volta do Messias. Quando nós lemos, coloca para mim, Mel, por favor, Atos, capítulo 3,
Atos 3:19 em diante, acho que pode ser por aí, para a gente começar. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, amém? Amém? Vocês gostam da Bíblia? Amém. Atos capítulo 3, verso 19, vamos ler até o 21, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Eu não sei como é que está aqui. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Eu amo o avivamento, eu gosto de tudo que envolve o avivamento. Hoje se fala muito de avivamento no Brasil, mas o que vai trazer Cristo de volta nas nuvens para nos buscar não é o avivamento, é a restauração. O avivamento pode ser o prenúncio dessa restauração que vai trazer o Messias para buscar a sua noiva, porque enquanto todas as coisas não forem restauradas, o céu está retendo o Filho de Deus. Quando todas as coisas forem restauradas, o céu deixa de reter, o céu se rasga de um lado ao outro, e ele vem montado no cavalo branco para buscar a sua noiva. Você se anima com isso? Só que restauração é uma coisa que dá trabalho. O que eu disse? Outra coisa, restauração é demorado. Restauração é sempre um processo médio, longo prazo. Eu hoje me preocupo muito dentro do nosso meio cristão, quando se faz uma apologia muito fanática ao movimento reformado. Por quê? A reforma teve seu papel, ela foi importante lá no século XVI com Martinho Lutero, mas a reforma não consertou todas as coisas erradas que foram implantadas no meio da igreja. E o que é a reforma? A reforma a gente modifica, a gente muda a forma. Quem trabalha no meio da construção civil entende, reforma você muda teto, muda parede, muda tudo, né? Piso, cor. Agora, restauração, sabe qual é a primeira coisa que se faz numa restauração? Um patrimônio tombado, histórico, quando vai restaurar, a primeira coisa que se faz? Uma grande pesquisa. Agora mesmo, na França, está acontecendo isso lá com a Catedral de Notre Dame. Por quê? Porque para encontrar cada material que foi usado, cada detalhe da arte que está impregnada ali nas paredes, nos tijolos, eles vão ter que pesquisar o tempo, e depois que toda essa pesquisa foi feita, aí começa a obra de restauração para trazer de volta o estado original, ou seja, se encontra de novo a essência. E o Daniel está falando que não vai ser baratinho, vai ser caro. Então, além de levar muito tempo, tem um custo, tem um trabalho para se encontrar essa essência do original. E aí eu lembro que no ano de 2011, o apóstolo e a pastora estavam à frente da juventude. E aí, no final do ano, ele pediu para eu pregar, e eu preguei uma palavra sobre a reforma religiosa no tempo do rei Josias. E aí eu falei quando Josias restaura a Páscoa. A igreja não celebrava as festas, e no final eu fui ousado, eu falei assim, vou fazer um apelo diferente, vem aqui na frente só o exército que quer viver a restauração. Aí veio um monte de gente. Aí o apóstolo também pegou, aí ele abaixou a cabeça aqui no púlpito, eu lembro aquele púlpito de acrílico, aí ele orou. Ele não falou, ele só orou.
porque no próximo ano nós vamos começar a celebrar as festas bíblicas e tal. Aí ele orou, né? Ele jogou na conta da oração. E em 2012, a igreja começou a celebrar as festas. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos num processo médio e longo prazo de restauração. Então, tudo isso precisa a cada dia ser trabalhado em nós, a partir de nós, estudar, se dedicar, porque não é num estalo em que você consegue entender tudo isso e praticar tudo isso. Nós fomos roubados por uma cultura greco-romana que se introduziu na nossa mente, na nossa maneira de viver, para que nós fôssemos distanciados de Israel. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, até hoje, sempre a gente precisa estudar muito, se dedicar muito, para conseguir entender e vivenciar de acordo com os ciclos de Deus e viver essa restauração, para que o céu deixe de reter o Filho de Deus e ele venha buscar a sua noiva, e quem está feliz em subir com ele nesse grande dia, diga amém. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que ficar aqui ensinando, se gastando, cada vez mais voltando às origens, para encontrarmos realmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, quando a gente fala de restauração, a gente está falando de um conjunto de coisas, e que não vai ser hoje, numa noite, que a gente vai falar disso tudo. Mas, por exemplo, a própria Escritura Sagrada, que nós falamos, eu falei, você gosta da Bíblia? Você falou, amém e tal. A gente tem uma problemática de encontrar nos textos sagrados a originalidade daquilo que realmente Deus passou para o seu povo. Então, o Pentateuco, ou seja, a Torá, ela no seu original hebraico foi traduzida para o aramaico, que ganhou o nome de Targum. Depois do aramaico foi traduzida para o grego, que levou o nome de Septuaginta, na época de Ptolomeu II. Depois ela foi traduzida para o latim, que se tornou a Vulgata. Nisso você tem já o quê? O original se transformando numa versão, que não é uma tradução, e depois outra versão da versão e versão da versão. Então, quando você pega uma palavra, o que ela realmente quer dizer, você precisa o quê? Buscar a originalidade, ou seja, restaurar a essência daquilo que Deus queria dizer. Quantos estão entendendo? E aí, eu pedi o Samuel para imprimir um calendário. Eu não sei quem vai ajudar aí a distribuir, Samuel. Tem ali o Denilson, Samuel. Por quê? Esse calendário, ele conta os últimos dias para a chegada da festa de Pentecostes. Hoje nós estamos a 20 dias para a festa dos céus abertos. Quantos dias? 20. Nós já chegamos ao 30º dia, completamos 30 dias, e agora falta 20 dias para o dia dos céus abertos, ou seja, o dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que algo sobrenatural pode acontecer sobre as nossas vidas. A pastora leu aqui o texto, cumprindo-se o dia de... Então, quando se cumpre esse dia, é sinal de que algo especial pode acontecer. Nesse calendário você tem as datas do mês, do calendário normal gregoriano, e você tem as datas do calendário bíblico. Aí você vai ver os números grandes, eles são do calendário gregoriano, nosso calendário normal que temos. E as datas pequenas, embaixo, são as datas do calendário bíblico. Nós estamos no 2º mês do calendário bíblico, o mês de Iar. Esse mês, nós estamos agora prestes a viver algo sobrenatural, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, e que está aí. Como é a tradição? A tradição, ela
têm um costume. Num dia anterior, eles contam o dia seguinte. Por quê? Porque o judeu conta o dia a partir da viração do dia. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ver que sempre, depois que Deus criava alguma coisa, veio a tarde e o dia seguinte. Então, eles contam antecipado um dia, o outro dia. Então, quando você olha aí, por exemplo, Pentecostes, esse ano ele vai ser celebrado quais os dias? Dia 8 e 9 de junho. Por quê? Porque na viração, ou seja, a partir das 18 horas do dia 8, já é o dia 9. Ou seja, é o dia 5 de Sivan, mas já se transforma o dia 6 de Sivan do calendário. Você tem um dia antecipando o outro dia. Isso daí é fácil? Não. Eu lembro, quando o Léo era pequenininho, uma vez a gente estava aqui embaixo, almoçando. Aí o Léo chegou e perguntou alguma coisa para o pastor Sérgio sobre aquele mês ser 30 ou 31. Aí a pastora Simone veio com um segredo milenar na hora. Ela falou assim: Léo, olha só, tá vendo aqui o ossinho da mão? Ela falou assim: ó, quando tem o ossinho é 31, quando não tem o ossinho é 30. Vai contando. O pastor Sérgio deu aquela gargalhada dele. Aí ela falou assim: o que foi, menino? Tu nunca viu isso não? Ele falou assim: não, na minha época era calendário. Gastou a pastora. Hoje, até hoje, você se confunde ou não com o calendário normal seu, se tem 30 dias, se tem 31. Aí a pastora está falando de novo, que é só olhar para o ossinho. Agora, olha só, olha aqui para mim. Como é que você acha que você vai aprender um calendário que é de uma outra cultura da noite para o dia? Você vai precisar se aplicar isso, introduzir isso numa cultura do dia a dia da sua casa, da sua família. Por quê? Quando os discípulos chegam para o Messias, o texto que a pastora leu, e eles falam assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o seu reino a Israel? Ele fala assim: não nos compete saber os tempos e as estações. A palavra tempo ali no original é a palavra cronos, o tempo humano, do homem. Agora, essa hora, essa data, 19 de maio de 2019. Agora, quando ele fala as estações, ele está falando do tempo de Deus, do Kairos. Um tempo que está nas regiões celestiais alinhado com o propósito de Deus, não o tempo do mundo físico. Só que, quando o Império Romano começou a estabelecer os seus calendários, desde lá de 730 mais ou menos, antes da era cristã, e aí foram vários calendários até se estabelecer o calendário por volta do ano 40 antes da era cristã, com o imperador Júlio. Aí depois desse imperador Júlio, até chegar aí na época de 1500, o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente vive hoje, passou-se por várias fases. Você tem uma briga grande do Império Romano, trocando o dia de culto de sábado para domingo, desde 336, quando acontece o concílio de Laodiceia, e eles mudam o dia de culto de sábado para domingo por uma questão histórica e política, até chegar em 590, quando o Papa Gregório decreta que quem fosse pego guardando o sábado seria condenado. Você tem vários acontecimentos políticos e religiosos acontecendo até que isso fosse estabelecido. Por isso que o calendário que nós temos recebe o nome de calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório. Então não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir agregar isso tudo numa cultura. A gente vai precisar, em primeiro lugar, permanecer unânimes em oração. Em segundo lugar, fome e sede da palavra. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar verdadeiramente para os costumes
do Messias e do seu povo. Então, Pentecostes, a festa dos céus abertos, celebra os 50 dias depois da saída da Páscoa, saída do Egito, na celebração da Páscoa. O nome hebraico é Shavuot, que significa semanas. No calendário bíblico, nós temos 7 festas especiais. Quantas festas nós temos? Nós temos as 3 principais, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas depois da Páscoa, nós temos 7 dias, chamada Festa dos Pães Asmos. Depois, nós temos as primícias. Depois, nós temos Pentecostes. E aí você tem essas 4 festas na primavera. Depois, nós temos o outono, mais 3 festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos. 3 festas no outono, 4 festas na primavera, dando um total de... Quantas semanas tem que ser contada da Páscoa até Pentecostes? 7 semanas. Assim como temos 7 espécies especiais de fruto em Israel. E essas 7 espécies especiais de frutos que Deus concedeu que Israel tivesse, nesse tempo, elas começam a frutificar. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 8. Gênesis 8, Gênesis 8, 22, amém? Amém? Diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão os ciclos. A versão King James, ela é a que acrescenta a palavra ciclos, deixando claro que frio, calor, inverno e verão são extremos das estações, são estações determinantes. Você consegue marcar muito bem quando é verão, você consegue marcar muito bem quando é o inverno. Mas o outono e a primavera são estações de transição. E você nem sempre sabe como sair de casa, não é verdade? Às vezes você sai de manhã, se agasalha todo, chega, está calor. Às vezes você sai, pensa que está calor, o tempo muda. Por quê? Porque o inverno e o verão são tempos determinantes. Mas o outono e a primavera são estações de transição. E é exatamente nas estações de transição, de acordo com o calendário bíblico, que se encontra as festas bíblicas. Para quê? Para que eu e você estejamos atentos. Para que eu e você estejamos ligados, vigilantes, orando e pesquisando cada vez mais. Quando o Senhor fala isso, é depois do sacrifício de Noé, quando houve o dilúvio. O que Deus estava fazendo? Deus estava restaurando a terra por causa do pecado do homem, amém? Por quê? Quando Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 14, Ele criou o sol e lua para marcar os tempos e as estações. E através do sol e da lua e dos astros é que os grandes sábios sabiam discernir os tempos. Por que os magos do Oriente chegaram lá em Belém e sabiam que o Messias havia nascido? Eles se guiaram por quê? Por uma? Foi a estrela que levou eles até lá. Eles estavam o que então? Se guiando pelos luminares
do céu. Então isso era uma sabedoria desde a criação. Oi. Só que, vem comigo aqui rapidinho. Quando o Senhor criou os céus e a terra, Gênesis capítulo de número 2, a partir do verso 4, vai dizer assim: estas são as origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, porque não havia homem para cultivar. Um vapor, porém, subia da terra e regava o solo. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2, verso 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim no oriente do Éden. O que Deus faz primeiro, o homem ou o jardim? O homem. Gênesis 2:7, o Senhor pega o homem e forma. Gênesis 2:8, o Senhor planta o jardim. Depois ele pega o homem e coloca dentro do jardim. Por causa do pecado, Deus expulsa ele do jardim. Gênesis 3:23, bota para mim, Mel, por favor. Por isso o Senhor Deus mandou o homem embora do jardim do Éden para cultivar o solo, o quê? Do qual? Essa terra que ele foi tirado, era de dentro do jardim ou de fora do jardim? De fora do jardim. Por isso é que Israel vai durante todo o tempo depender do produto da terra. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para dominar sobre toda a criação, para ele ser cabeça, rei e sacerdote. Só que o homem não consegue dominar sobre essa terra aqui, que ele foi criado. Como é que ele vai conseguir dominar sobre aquela que está lá fora? Então, um dos meios pelo qual Deus fez para que o homem fizesse techuvá, ou seja, retornasse à sua essência, era trabalhar com a terra. É daí que vai vir 430 anos de escravidão no Egito, amassando barro e fazendo tijolo. E aí Israel entra num cativeiro geracional. Porque 430 anos, o povo amassando barro e fazendo tijolo, você chegava para uma criança de 12 anos e perguntava assim: o que você faz? Ele falava assim: amassa o barro e faz tijolo. Mas o que o seu pai faz? Meu pai amassa barro e faz tijolo. Seu avô fazia o quê? E o vô do seu pai? Um cativeiro geracional. Vocês não jogam bola? Não. Vocês não vão no shopping? Não. Vocês não vão ver o Vingador no cinema? Não. Por quê? Porque nós somos escravos. Escravo faz o que tem que ser feito. Escravo está aprisionado em uma missão que não é dele, mas daquele que está o tornando cativo. Quando eles saem do Egito, eles saem prósperos, ricos, saem bem na fita. Só que eles passaram 430 anos debaixo de ordem, de domínio. Quando eles saem, o Senhor precisa estabelecer um padrão para eles. Tem aquele ditado: quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. O povo estava 430 anos preso, agora sai rico, com dinheiro, com saúde, né? Precisa de uma lei, algo que coloquem eles nos princípios. Aí o que Deus faz? Deus dá uma lei, e a lei é boa, a lei não é ruim.
O que eu disse? A lei é o quê? Quando a gente escuta a lei que foi criada, chamada lei seca, ela tem dois slogans. O primeiro é se beber, e o segundo é em favor da vida. Essa lei é boa ou ela é ruim? Porque ela protege o homem. A lei nunca foi ruim, ela sempre foi boa. Então, quando chega no Sinai, e Deus dá a Torá para o povo, e ali é instituído o primeiro Pentecostes, três coisas vão dar o padrão de vida para Israel. Quantas coisas vão dar o padrão de vida para Israel? Primeiro, Deus queria se encontrar com o povo em tempos especiais, e por isso ele institui as festas bíblicas, porque toda festa é um encontro, amém? Segundo, Deus queria se manifestar no meio deles. Êxodo 25, façais o santuário conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Era o tabernáculo. Então Deus iria se manifestar naquele lugar. Nós temos as datas que eram as festas, nós temos o lugar que era o tabernáculo, e a Torá era o manual. Então agora, quando eles chegam no Sinai, essas três coisas vão dar um padrão de vida na sua conduta diante do Eterno: o manual que era a Torá, o lugar que era o tabernáculo e as festas que eram as datas. Para quê? Para estabelecer um padrão de um povo que durante 430 anos só fez o que Faraó mandava. Então agora ia fazer o que o Senhor estava mandando. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então o primeiro Pentecostes que aconteceu foi para alinhar o povo com os preceitos de Deus. Senão o povo ia viver com esse padrão. Já foi difícil, imagina se não tivesse nenhum. Então o propósito de Deus era restaurar a sua essência de criador na criatura a partir dos seus princípios. E os princípios tinham que ser através de uma lei, porque o povo só fazia o que mandava. Está claro isso para você, sim ou não? Então, para que eles pudessem vivenciar os ciclos de Deus, eles precisavam entender que Deus estava dando um padrão de vida para eles. Segue o manual, a Torá. Atenta para as obras do santuário, tabernáculo, e atenta para as festas, as datas. E com esse padrão do manual, as datas e o local, Deus se revelava para o povo de tempo em tempo. Então a festa de Pentecostes, que é a última festa do ciclo da primavera, ela marca um tempo muito especial para o povo de Israel. Por quê? Porque foi nessa festa em que Deus deu todo o padrão para aquilo que Ele queria para o seu povo. Pentecostes é a única festa que não tem data fixa. Tem que se contar desde o dia 16 de Nissan até... E aí tem uma discussão muito interessante, e eu preciso falar isso aqui para esclarecer, porque alguns pregadores, eles defendem que se conta sempre a partir do domingo depois da Páscoa. Só que lá o óleo amarrado erguia e balançava nas quatro direções, dizendo: Deus é o Deus do sul, do norte, do leste, do oeste. Ele dá a chuva, Ele dá o vento, Ele dá o sol, Ele dá o frio e Ele dá o calor. Para quê? Para que Deus fosse o Senhor de toda a atmosfera favorável daquele que estava apresentando o fruto da terra.
A partir daí, se observava o seu campo e quando brotava, as primeiras espécies eram marcadas para que no dia de Pentecostes levassem todas elas num cesto ao sacerdote. Então, festa de Pentecostes, ela não tem só este nome, ela também tem o nome de festa das primícias, festa das semanas. Semanas porque são as 7 semanas contadas de Páscoa até Pentecostes. Primícias porque é nesse tempo que separava a primícia da terra. Pentecostes porque é um nome grego adaptado também por causa de 50 dias. Pentecoste vem de penta. Aí a galera do futebol entende muito bem, né, Davi? Penta, hexa, hepta, né? Então, Pentecoste, o número, vem do número 50. Edinalva fez 50, né? Está no mover. E se você entender a palavra glória, quando soma-se as letras do hebraico, também dá 50. Porque esses 50 dias é para revelar a glória de Deus. São nesses 50 dias que quando se contavam, não sei se dá para encontrar aí, Mel, na internet, um feixe. Se você vê aí, tem uma página chamada Tenda de Abraão, eles sempre colocam uma contagem diária. Então, quando se fala contagem do Homer, pode ser contagem do feixe, ou contagem do molho. Como o propósito de Deus sempre é a restauração, quando nós lemos Salmo 126, o salmista diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. A restauração é uma coisa muito boa, porque ela tem o propósito de nos levar para onde Deus quer que nós estejamos e enche a nossa boca de riso e a nossa língua de cânticos. O povo passou 70 anos longe dos princípios que Deus estabeleceu, 70 anos sem celebrar as festas. E aí Deus está trazendo essa palavra para eles, através do salmista. O Senhor restaurou a nossa sorte, voltamos a Sião, ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso eles estão alegres. Aí o que vai dizer o final do Salmo, o último versículo do Salmo, Mel, por favor. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus, porque eles iam voltar a comemorar Pentecostes. Então tinha que ser restauração completa, não podia ser só a língua com cânticos e a boca de riso, mas eles tinham que ter uma novidade da terra para apresentar ao Senhor, ainda que agora eles estivessem chorando, para restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo Império Babilônico. O Senhor daria de volta a eles tudo aquilo que eles perderam. Era só eles irem para o Senhor, para restaurar os princípios, para viver de novo os mandamentos de Deus, que Deus falou: eu vou dar a novidade da terra para vocês de novo. Agora você tem a opção de cumprir aquilo que Deus mandou e não cumprir. Está com a sua folhinha aí? Êxodo 16, verso 1. Tá, não tem problema não. Êxodo 16 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia de quando? Olha para mim aqui, ó. Páscoa, primeiro mês, Nissan. A Páscoa em que mês? Primeiro mês, Nissan. Iar, o mês que nós estamos, segundo mês.
Tá ligado? Olha o que vai dizer. Foi no 15º dia do segundo mês, no dia 15 de Iar. Acha esse dia aí na sua folhinha. Vai cair na terça-feira ou na quarta-feira, se eu não me engano. Dia 20 de maio. Amanhã. Quer saber o que aconteceu nesse dia? Quer saber o que aconteceu nesse dia? Depois que saíram do Egito, verso 2, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou com Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não. Presta atenção. Deus sempre está pronto a trazer uma provisão na hora da sua necessidade, mas isso vai medir o seu nível de obediência. O que eu falei? Verão, inverno, tempos determinantes. Outono, primavera, tempos de transição. Você só consegue discernir isso se estiver ligado no Espírito. Então nós estamos num tempo de transição, mas no tempo de transição que é difícil de discernir, Deus está cuidando de nós. Olha como é importante você discernir o tempo espiritual que você está e não o tempo que Roma colocou para você através do calendário gregoriano. Então, amanhã marca no calendário de Deus, na agenda de Deus, o tempo que o maná começou a cair do céu. Quantos estão precisando de uma provisão aqui? Levante sua mão. Eu te digo, pode ser amanhã que o Senhor vai te surpreender. Há 2 anos atrás, eu descobri essa palavra. E eu tinha acabado de escrever um estudo sobre as festas. E um apóstolo lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, apóstolo Joel Angel. É um apóstolo, ele é amigo da Cida Nicolau, tem um ministério proeminente. E aí ele falou que queria um estudo desse. Eu falei, tudo bem, eu mando para o senhor. Aí ele, manda a conta aí para depositar o dinheiro da apostila e tal. Aí eu estava levando meu pai para o médico. A apostila era R$15. Aí quando eu cheguei no médico, aí estava lá com meu pai esperando, aí a filha dele falou assim: pastor, o meu pai mandou, o senhor recebeu o comprovante? Eu falei assim, não, nem vi ela. Não? Ela, então vou mandar agora. Ela mandou a foto, não abria, Samuel, internet ruim, já tinha comido os bônus todos do mês, não abria, assim. Aí ela, viu, pastor, conferiu? Eu falei assim, não abre o negócio aqui. Aí ela, tá, não é que o pai mandou depositar uma oferta a mais para você. Foi ela falar isso, a foto carregou. Eu tinha lido esse texto um dia antes, quando eu abri, mais de 25 vezes o valor que era a apostila. O maná veio do céu na hora para nós. No dia de Pentecostes desse ano, eu vou ministrar em São Gonçalo, numa igreja, que eu já vou lá desde 2014, e o apóstolo é discípulo do apóstolo Léo, do consulado, que trabalha no consulado de Israel, o apóstolo Evandro. E eles estavam com uma dificuldade lá esse ano. Ela falou assim, pastor, acho que eu vou trazer o senhor só de noite, por causa dos custos e tal. Eu falei, olha, você sabe que a gente tem uma aliança, e esse não é o problema. E aí ela falou assim, não, tudo bem, a gente vai orar, porque de repente o senhor vem só à noite, ou vem só de manhã. Eu falei assim para ela, Lúcia, nós estamos no tempo do maná,
Ela, pastor, peguei essa palavra. No dia seguinte ela me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, está tudo certo, vai vir de manhã e de noite, porque ontem eu acabei de receber uma oferta para a sua vinda. Agora, toda essa bondade de Deus vai medir a nossa obediência. Porque quando ele falou que ia mandar o pão do céu, ele falou assim, eu vou dar uma medida necessária para cada homem, e eu quero ver se vocês vão seguir as minhas instruções. Versículo 16 do capítulo 16, olha o que diz o texto. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. A palavra jarro ali no seu original, talvez outra versão bíblica mostre, talvez na sua Bíblia esteja assim, vai estar um quê? Peraí, fala aí, João. Homer. Qual era a medida que cada um ia colher? Um homer. Gomer, mas no original é um homer. É uma medida que media o feixe. O que significa isso? A medida da provisão é a medida da sua obediência. Por isso que eles tinham que contar, a partir daí, sempre entre a Páscoa e o Pentecostes, cada dia um homer, porque foi a maneira que Deus cuidou deles, agora eles tinham que lembrar todo dia. Por isso o Messias nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 11, a agradecer pelo pão de cada. Mas Deus é Senhor para prover o pão de um ano inteiro, sim ou não? Deus é Senhor para prover o pão da semana inteira, sim ou não? Mas é porque Ele quer que todo dia eu e você sejamos dependentes dEle. Então, quando o maná cai, ele fala assim, ó, não pega mais do que vocês precisam. Aí teve uns bobinhos, sempre tem uns bobinhos, né? Não, é porque tem o Shabat, a gente não, vou colher mais um pouco. O que aconteceu? Apodreceu. Porque maná, tem uma palavra do pastor Cirilo que eu acho muito legal, que ele fala assim, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Aí ele falou assim, tinha uma época da minha vida que era muito difícil, irmãos. Aí eu fui no mercado, eu tinha um dinheiro ali, minha mulher falava, traz isso. Eu ia lá e gastava o dinheiro. Quando eu voltava, eu gastou tudo. Ele falou assim, eu comprei leite, comprei fralda, comprei flores, porque a minha riqueza não consiste nessa mixaria que estava no meu bolso. A minha riqueza é o Senhor. Isso aqui foi um maná, é para hoje. Amanhã Deus vai prover outra coisa. O maná era assim, não era para guardar, era para aquele dia. Agora, assim como ele deu uma porção diária, ele também cobrou que quando o povo entrasse na terra e a foice pegasse no feixe, era para que eles todos os dias contassem a mesma medida até a chegada daquela festa, aonde Deus estava cuidando de todas as plantações deles. Quantos entendem? Diga amém. Por isso o Messias ensinou o pão nosso de... Agora, quem é o pão vivo que desceu do céu? Ele é a nossa porção diária para a nossa vida espiritual, amém? Então, quando nós entendemos que a medida da provisão é a medida da obediência, nós entendemos a importância de contar esses 50 dias, lembrando do cuidado e provisão de Deus. Mas o cuidado e a provisão requer de nós uma obediência. Quantos estão entendendo? Quando o Senhor restaurou a sorte do povo, restaurou não só a alegria, os louvores, mas também fez com que eles tivessem o quê? Vivendo de novo a novidade da terra. Agora, entenda uma coisa, as primícias, elas não se restringem somente à festa de Pentecostes, mas eu fiz você marcar o dia aí, para você entender que amanhã é um dia profético nessa esfera. Por quê? Porque as primícias, principalmente nesse tempo de Pentecostes, há uma atmosfera espiritual favorável para que os céus correspondam à nossa obediência.
Você imagina, os ancestrais daqueles que entraram na terra, contaram a eles quando o maná caiu do céu. E o povo que viu o maná cair do céu não foi o povo que entrou na terra, mas o povo que entrou na terra lembrou do povo que tinha experimentado. E aí, eles agora estavam ali contando os dias. O que eles faziam? Vamos obedecer, vamos fazer conforme os nossos pais fizeram. Então todo dia pegava aquele feixe e ia contando, até completar 50. Mas além disso, eles ficavam de olho em toda a plantação, porque assim que brotavam os primeiros frutos, eles iam lá e marcavam o pezinho de romã, o pezinho de figo, porque os figos temporães é nessa estação. Salomão usa essa linguagem para falar do seu romance com a sunamita. Vem, amada minha, vem, formosa minha, o tempo de cantar chegou, e o tempo de cantar era o tempo da poda da videira, porque a figueira começou a dar os seus frutos. O inverno passou, a primavera é esse tempo, porque agora é primavera em Israel. Aí ele fala, o inverno passou, a primavera chegou, a figueira começou a dar os seus frutos, e a videira está em flor, exalando perfume. Por que Salomão usa essa linguagem do romance ligado à plantação? Porque quando Deus deu a Torá para o povo no Sinai, foi o casamento de Deus com Israel. A outorga da Torá, ou seja, a entrega da Torá, é considerado o casamento de Deus e Israel, porque a Torá foi o símbolo da aliança para eles se tornarem um. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, vamos em Levítico 26, porque ele vai falar do ciclo das promessas recebidas. Levítico 26, a partir do verso 2, preste atenção nisso. Guardareis os meus sábados e reverencieis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu. Olha aqui para mim, pode deixar o texto aí. É muito estranho para mim, para você, que não depende do fruto da terra. Em 2015, pela primeira vez, eu fui numa aldeia indígena, lá no Mato Grosso do Sul, e conheci um pastor cacique chamado Davi. Eu lembro que o pastor Roberto, que foi o pastor que me levou, pediu para eu dar uma palavra para eles. Então, eu tenho isso no meu computador guardado até hoje. Aí eu falei sobre Adão no jardim, e falei sobre o ciclo de Deus através das festas, mas numa linguagem que eles entendiam. E eu lembro que eu peguei assim, o pó, aquela terra vermelha do Mato Grosso do Sul, né? Igual Adão mesmo, né? Adamá, barro vermelho. Peguei assim e falei, as crianças olhando, pastora, ele olhando assim e tal, expliquei, falei, então se você cumprir o mandamento, Deus vai dar a chuva no tempo certo, vai. Passou, fui embora com o pastor Roberto em 2015, eu não sei se você sabe que hoje existe uma técnica de agronomia, que faz enxertos em árvores pequenas que dão frutos. Você consegue ter um pé de manga em casa assim de menos de 2 metros, goiaba, várias espécies. É uma ciência que foi desenvolvida de enxerto em árvores pequenas e que frutificam. Mas isso é uma ciência, um enxerto que é feito. 2018 agora, eu fui de novo
nessa cidade vizinha do Paraguai. E aí fomos fazer um retiro lá. E quando eu olho, quem está lá? O pastor Davi. Aí eu olhei, perguntei para o outro pastor, falei, é o pastor Davi? Ele disse, ele quer falar contigo. Aí eu falei, quer falar comigo? Ele lembra de mim? Lembra de você. Ele pediu para tu ir lá falar com ele no final. Aí eu fui, né? Aí falei, ô pastor, o senhor lembra de mim? Ele, lembro. Aí ele fala português bem. Aí eu, pô, que legal, e aí como é que está o dele? Pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu falei, o que foi? Você lembra da palavra que você deu lá na aldeia? Aí eu falei, se lembro. Então, eu ensinei aquilo para todos os adolescentes e jovens da aldeia. Falei, aí. E aí, que hoje, nós temos plantações na aldeia com menos de 2 metros de altura, que sem nenhum remédio está dando fruto antes do tempo. Eles estão tendo a oportunidade de experimentar algo da terra, vivendo os ciclos de Deus. Mas como eu e você, a gente não depende de plantar para comer, às vezes a gente acha isso muito utópico. Mas talvez aquilo que vai o Senhor trazer a chuva, trazer a semente, trazer o que você precisa, sejam as suas vendas, sejam os seus clientes, seja aquilo que você trabalha, e você tem que entender que isso é a tua lavoura. Agora, diante disso, você precisa se mostrar fiel e obediente para com Deus. Vamos continuar lendo o texto. Eu lhes mandarei a chuva na estação certa, a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha, ou seja, o momento que separa grão de semente, o que vai plantar e o que vai ser usado. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei a paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela sua terra. Vos perseguirão os seus inimigos, estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10, 1000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Agora, olha esse versículo, olha isso. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Vai ser preciso liberar espaço para coisas novas se cumprir, e isso tinha a ver também com o ano do Shemitah, o ano do descanso da terra. Porque de 7 em 7 anos eles fazem a terra descansar e não semeiam, não colhem. Mas Deus falou para eles: se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão estar comendo. Vocês vão estar comendo da colheita passada ainda, vai ter que tirar e abrir espaço porque vai chegar uma nova. Porque era um ciclo da promessa. E esse ciclo da promessa viria sobre o povo se eles obedecessem. Agora, entenda bem, tudo isso era uma consequência de uma aliança. Tudo isso era consequência de uma o quê? Então preste atenção, que eu vou concluir agora. Quando o povo chega no Sinai, Deus os manda se consagrar para aquilo que ia acontecer no Pentecostes. E essa aliança seria estabelecida a partir da obediência deles com Deus. Então, quando você vê Êxodo 19, verso de número 8,
se compromete com o Senhor. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha aqui para mim. O Senhor falou para eles: eu vou fazer de vocês uma nação sacerdotal. O que eles falam? Sim, Moisés, tudo que o Senhor falar, eles se comprometeram, ok? Quando eles se comprometem, então Deus vê o seguinte: o povo quer ficar comigo. Então, se o povo quer ficar comigo, eu vou estabelecer aliança com esse povo. E aí, nessa de estabelecer aliança com esse povo, o Senhor pega e dá a eles aquilo que eles precisavam. O quê? O revestimento para completar a redenção do Egito. Olha aqui para mim. Quando o povo sai na Páscoa, eles saem do Egito, mas durante toda a caminhada do deserto, o Egito não sai deles. Então, quando chega no Sinai, e Deus dá a Torá para eles, os mandamentos, porque é ali que Deus dá os 10 mandamentos para o povo, e todas as outras instruções, era a maneira de Deus completar o download do pacote da restauração daquele povo. Só o sangue do cordeiro nos umbrais, a saída rico não era o suficiente. O cativeiro geracional contaminou o povo. O que eu falei? Então, quando chega no Sinai, era necessário o quê? Um complemento para que eles estivessem totalmente livres. E o que acontece ali no Sinai é um momento de aliança de Deus com o povo. Diz assim o texto no verso 10: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para quando? No terceiro dia. Sabe o que é isso? São os 3 dias antes da subida ao Sinai. Olha na sua folhinha, dia 6 de Sivan, é o dia 9 de junho. Então, 3 dias antes, ou seja, no dia 6 de junho, não é isso? Dia 7 de junho, 6 ou 7, 3 dias antes. 6. 3 dias antes, eles se prepararam. Por quê? Porque o Senhor falou com Moisés: daqui 3 dias, eu vou descer no Sinai com a minha cabalde, a minha glória. Diz o texto, verso 16 do capítulo 19: e aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um zunido de... Pega aí o chofar para mim. À medida que Moisés falava com o Senhor respondia com o toque da buzina celestial. E Moisés falava e o Senhor respondia. O monte fumegava, havia trovões, relâmpagos, mas era um momento de aliança de Deus com o seu povo. Por isso Paulo fala que naquele dia que o céu se rasgar de um lado ao outro e Cristo vier buscar a sua noiva, a voz do arcanjo será como uma trombeta.
a voz do arcanjo vai ser como um alarido de trombeta. Por quê? Porque Deus casou com Israel, mas aí vai ser o dia que Deus vai casar com a igreja, a noiva gentílica, que foi enxertada na oliveira para se tornar Israel. Só que tamanho era o estrondo, que o povo ficou assustado e falou assim: Moisés, não deixa Deus falar com a gente não. Fala você. Só que Moisés falou: não, vocês se tornarão propriedade exclusiva de Deus a partir de hoje. Por eras e eras, quando se fala de Pentecostes, todo mundo fala só do poder, da glória, e é verdade que isso é. Só que o primeiro Pentecostes não foi exatamente só o poder do monte fumegando, os trovões e os relâmpagos, mas foi a palavra viva que eles receberam. E a palavra é Yeshua, o verbo vivo. Apocalipse capítulo 19, quando João ele sobe aos céus, ele fala: vejo um com a aparência do Filho do Homem, que tem os cabelos brancos como a lã, os pés de latão reluzente, os olhos como chama de fogo, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ele estava vendo a Torá viva ali, o Messias. Sabe, querido, a palavra para mim não é um livro, a palavra para mim é uma pessoa. E quando Paulo disse que a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo está falando da antiga aliança da lei, não do conhecimento vivo, o verbo vivo que tem que estar em nós. Conhecimento não mata, conhecimento liberta. A palavra aprender é uma palavra que vem do grego, e o A de aprender é o mesmo A, o prefixo da palavra é o mesmo A de ateu. Ateu significa a sem Deus. Aprender significa sem prisão. Quando eu aprendo, quando eu conheço, eu me liberto. E o que Deus deu ao povo no Sinai para ser livre de Faraó? O conhecimento. E a palavra conhecer é sinônimo de coabitar. Porque quando Jacó conheceu Raquel, eles trocaram os beijos, diz a Torá que Jacó conheceu Raquel. Eles se tornaram uma só carne. Eles se deitaram na tenda e se tornaram um. Quando Samuel casou com a Luana, veio Sara, veio Davi, coabitou. São uma só. Quando Deus dá a Torá para o povo, é para o povo se tornar um com Ele. O conhecimento é muito mais do que letra. O conhecimento é intimidade. E o Pai me deu o seu Filho Yeshua para que eu me torne um com Ele e Ele um comigo. E isso é o que reflete a aliança que eu tenho com Deus. O Pentecostes é muito mais do que o poder. É claro que o poder revelado no Sinai era consequência da aliança que foi mostrada. O poder revelado no cenáculo era consequência do poder revelado no Sinai. Pentecostes é a antítese de Babel. Porque quando os homens se reúnem em Babel, pastor, eles falavam todos a mesma língua, mas o propósito era errado. Deus confundiu eles e bagunçou o negócio, porque estava fora do propósito. Quando chega no cenáculo, era um monte de gente que não falava a mesma língua, mas o vento impetuoso veio, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e ouviam uns aos outros falar na sua própria língua. Ou seja, um absurdo celestial estava acontecendo ali.
Agora, o que eu quero orar com você, para que esses últimos 20 dias, até a chegada de Pentecostes, nós possamos romper na glória e experimentar os céus abertos sobre nós, é para que a gente não tenha medo da buzina. Vai ter uma hora que a gente vai ficar espantado e assustado, mas isso vai ser para alinhar a gente. Diante de tudo que eu falei aqui, que representa esses 50 dias, e o que representa a festa de Pentecostes, e o que representa as festas bíblicas, aquilo que você não conseguir entender, eu te digo, o Espírito vai te guiar. Agora, queira ouvir o som do céu, queira ouvir aquilo que o Senhor está transmitindo para a sua noiva. Ouça as instruções e obedeça, porque o resultado de você conseguir entrar nesse negócio não está aqui do que eu te falo, mas está aí com você. Não é o que eu falo que vai mudar, é como você pratica o que eu estou falando. Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi, que é o seguinte: a diferença entre comida e alimento. Quando você vai no mercado, você compra um saco de arroz, você está comprando comida ou alimento? Alimento. Só vira comida depois de um processo que você faz na sua casa. Do altar você recebe o alimento, para virar comida depende de você. Quantos querem? Se coloque em pé no seu lugar.
nos rendemos ao teu poder. Pai, nós sabemos que o Senhor continua o mesmo, de ontem, de hoje, de sempre. Assim como o Senhor firmou uma aliança com Israel, nós como igreja, como noiva do teu filho Yeshua, dizemos, assim como o povo disse aos pés do Sinai: sim, sim, Senhor, nós faremos o que o Senhor quiser. O Senhor tem cuidado de nós até aqui. O Senhor nos colocou acima dos lírios do campo e das aves do céu. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, e nós queremos retribuir com sinceridade e fidelidade do nosso coração. Nestes 20 dias, nós colocaremos o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor comece a gerar nestes 20 dias cada coração que se moverá em fidelidade para comparecer no dia de Pentecoste diante do Senhor com as suas primícias, sabendo que durante todo um ano, durante todo o ciclo espiritual, o Senhor dá a chuva, o Senhor dá os grãos, o Senhor dá as sementes, o Senhor dá a chuva serôdia temporã, e o Senhor nos dá a colheita segundo o teu querer. Mas que nestes dias nós possamos não só experimentar o teu cuidado material, mas também o teu cuidado espiritual. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Sim, Senhor, nós não nos amedrontamos com os relâmpagos, os trovões. 3 dias antes, nós vamos nos consagrar. E nós te pedimos, fala conosco. Fala no som que o Senhor quiser falar. Diga ao Senhor: eu quero ouvir o som. Eu quero ouvir o som. Mais uma vez
é o reino, pois teu é o governo. Tudo é dele. O reino governa, a majestade, o poder, a honra é dele. Pois tua é a honra, pois tua é a glória. Pois teu é o reino, pois teu é o reino, pois teu é o governo. Nós separamos.